Boa tarde, meu nome é Iago Costa Cavalcante e eu irei apresentar o liberalismo e o efeito do neoliberalismo no Brasil. É, o liberalismo se iniciou lá pela volta do século XVII, na Inglaterra, mais precisamente pelas revoluções inglesas, que ocorreram por causa de uma, do, causa do desentendimento entre o rei e a sua população, que se proclamaram gentlemen. Apesar de tudo, a filosofia em si do liberalismo se iniciou com John Locke, que defendia que todo o poder estatal que não garantisse a vida dos cidadãos e o direito à propriedade privada não seria legítimo, o que era contrário completamente, como vimos, o que era contrário que os reinos faziam antigamente. Bom, é claro, o John Locke iniciou com isso, mas tivemos muitos outros filósofos que difundiram o liberalismo, como o Burke, o Montesquieu, o Thomas Paine, Voltaire e alguns outros. Não vou falar todos, né, claro, será muitos. Mas a palavra em si, liberalismo, surgiu na Espanha, num confronto dos liberais contra o Napoleão. O liberalismo em si inspirou várias revoluções no mundo, e também aumentou o poder das teorias que influenciavam a realidade do mundo. É, No passado havia muitas teorias sobre o liberalismo e o que se tratava, como ele podia ser visto. É, Aqui temos algumas que eu vou apresentar, que é a visão do Saya Berlin, da liberdade para e a liberdade de. A liberdade para a liberdade para se autogovernar, a liberdade para governar algo, a liberdade para participar de algo, a liberdade para fazer algo. E já a liberdade de a liberdade do Estado, do ser Estado livre do Estado, a liberdade da maioria, da opressão da maioria, ou do pensamento da maioria sobre ti, ou livre de intervenções que poderiam vir a fazer sobre ti. Liberdade de algo. E temos a visão de Joseph Guilherme Merecchio, que ele tem as quatro etapas do liberalismo. Ele tinha liberalismo clássico, que é os direitos que vem do direito, que é os direitos naturais e a oposição ao absolutismo dos reis. E o liberalismo governador, meio da tirania da maioria e da democracia, e o liberalismo social, que criticavam a pobreza, não os pobres, não que viviam na pobreza, mas a consequência, a existência da pobreza, defendiam a intervenção do Estado contra a pobreza. Defendiam que o Estado devia fazer algo para cuidar da pobreza. E o renascimento do liberalismo, que esse é o medo do excesso do Estado. Mas ainda assim, todo o liberalismo tem um fim de trazer a liberdade do indivíduo, que dá a liberdade dele fazer o que ele quiser, o que vier à cabeça. Já aqui o Estado aqui o Estado, a visão do Estado no liberalismo, temos algumas, muito diversas, mas eu apresentarei duas aqui. No decorrer, vamos falar mais um pouco sobre ele, aqui e ali. Já que o Estado, de acordo com Adam Smith, ele é um mal necessário. O dever do Estado, para o Adam Smith, defender a população dele dos inimigos externos, e garantir a proteção de todo indivíduo das suas ofensas das ofensas que possam dirigir aos outros indivíduos. Ou seja, defender a fala, defender o que ele pode ser, ele pode me falar. E o provenimento das obras públicas que não poderiam ser executadas se confiadas à iniciativa privada, de acordo com a admitiria que acredita. Já, os, já por Milton Friedman, o Estado só pode atuar onde a sociedade não pode atuar, ou seja, onde a iniciativa privada não pode atuar, onde seja confiável. É a mesma questão que vemos no final aí do Adam Smith. Mas o Estado, vamos dizer que assim, que o Estado é como um guarda de trânsito, que só guia se intervir, garantindo que tudo ande calmamente, sem ele, sem ele intervir diretamente.
que temos o liberalismo econômico. Ele é complicado de falar. O liberalismo econômico ele faz mudança na filosofia sobre em relação ao trabalho, que é que é a geração da riqueza e o trabalho, que eram antigamente como uma questão muito precária, questão de pessoas não nobres, veio ser visto positivamente, dizendo assim a utopia liberal, que a utopia liberal era uma utopia gerada pelo esforço, que esforço que as pessoas faziam para o desenvolvimento próprio. Perdão pela pausa. É, e, e também que. Eu esqueci, peraí, tá. Gestão de esforço. O dinheiro que também o dinheiro é só uma moeda de troca. O que quer dizer com isso? Quer dizer que por trás do livre comércio, o dinheiro, a moeda de troca, o dinheiro, assim, ele ele vem a causar uma diminuição nas guerras. Ou seja, os interesses próprios das pessoas que eles quiseram, quererem fazer, mesmo em questão econômica, é, tinha, tinha um tinha um bem social, tinha um bem para todos os mundos. Perdão. É, rejeitando intervencionismo estatal. Isso que significa que o maior número possível das decisões econômicas são tomadas pelas empresas e indivíduos, e não pelo Estado, ou por alguma organização coletiva. Já, a, já vamos passar para o próximo slide, que é o pós-guerras mundiais. Isso é a Primeira Guerra Mundial. É, onde, como todos lembramos, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o palco, o palco de terror, o local onde mais sofreu foi a Europa, que com o tempo se manteve muito difícil a sua manutenção, decaindo cada vez mais, sofrendo pela, como a gente estudou na história, não preciso falar sobre isso. É, e a crise de 1999, que veio a cair ainda mais, veio a cair ainda mais veio a cair de 1999 nos Estados Unidos, que em si rebateu em vários outros países que dependiam dos Estados Unidos. É, que com isso tudo, depois desse todo confrontamento, é necessário uma outra solução para a economia. E aí vem, e aí vem o que, a, que anime, e aí vem o que animismo. Que depois da guerra do liberalismo econômico, é, ele esse keynesianismo que veio de um cara chamado Maynard Keynes veio propor o oposto que veio propor o oposto do liberalismo, envolvendo a função do Estado, que é o Estado tendo controle da economia para regulação, assim criando as normas, os impostos, e é claro fazendo alguns investimentos na economia. E esse padrão vai ser adotado lá pelos Estados Unidos nos anos 30, na Alemanha pelo governo do Hitler e no Brasil pelo Getúlio Vargas. E no pós-segunda guerra, é, vem, o bem-estar social. E após algumas complicações ali, com, com o Estado tendo envolvimento demais no comércio, veio que as pessoas precisavam de atenção, precisavam de cuidados, estava muito precário em muitos lugares. E o welfare state, em inglês, que quer dizer que o Estado agora irá se preocupar com os direitos sociais da população, gerando direito à população, um direito de moradia, à educação, o que vimos já na aula de sociologia. E por causa da disputa entre comunismo e capitalismo, o welfare state será financiado pelos Estados Unidos, na Europa. É, que os, na Europa, para que os pensamentos das ideias socialistas não crescessem. Porém, lá no declínio da União Soviética, nos anos 80, não era mais necessário esse controle do welfare state na Europa. Então aí uma outra teoria é formada, uma que deriva do liberalismo, porém não é ele. Ele é chamado, esse liberalismo é chamado de neoliberalismo, esse novo liberalismo. Neoliberalismo, que cogita menos Estado, ou um Estado mínimo, vindo logo uma proposta a diminuir a intervenção, como as empresas
as empresas públicas e empresas privadas. E aí, para passar para o próximo, que é o neoliberalismo no Brasil. O neoliberalismo no Brasil se inicia lá para os anos 1989, que que foi implementado pelo governo Collor e o governo FCK, ou o governo ou o governo do Henrique Cardoso, que desenvolveram o sistema neoliberalismo no Brasil, criando o consenso do Weston, que visava apropriar a conduta econômica neoliberal com a intenção de combater as crises e misérias dos países subdesenvolvidos. A política neoliberal visava no Brasil a abertura econômica, o desenvolvimento comercial, as privatizações e o Estado mínimo. Mas após a abertura econômica, muitas indústrias multinacionais começaram a implementar suas indústrias aqui no Brasil. Viram que o Brasil estava bem desenvolvido e que estavam crescendo, então vieram e colocaram suas indústrias aqui. Principalmente lá pelo Nordeste, já que tinha algumas dificuldades no Sul e no Sudeste, esses pontos grandes da economia, resultando em uma desconcentralização industrial que veio aqui para o Nordeste e o desenvolvimento industrial do Brasil, que depois veio a ser umas 10 maiores potências e logo, é claro, veio a cair entre as 15ª potência, 14ª, não tenho certeza, mas está entre as 15ª potências. E é isso, muito obrigado.